Brasil das Gerais, hoje nós estamos falando sobre... Já estamos no ar? Então tá. Segundo bloco do programa, hoje nós estamos falando sobre um projeto de lei, ato médico, que está tramitando, né, no Senado, não é isso? É que, segundo os médicos aqui estão explicando, é para regulamentar a profissão. Mas a Fernanda Faleiro, do bairro Saudade, ela falou assim, olha, doutor Castinaldo, eu sou estudante de psicologia da FUMEC, fui na passeata e vimos que vários médicos estavam lá a nosso favor contra o ato. Isso pode ser para as outras áreas da saúde uma forma de subordinação aos médicos e não trabalho em conjunto? Não, eu não sei, o médico, até essa liberdade existe. Eu não diria, tem algumas dúvidas, no ambiente universitário existem algumas dúvidas que devem ser escolhidas. Eu acho que a redação do projeto de lei, ela pode realmente ser melhorada e o objetivo... Ou seja, você assume aqui no programa que ela precisa, não, que ela realmente... Eu não assumo que ela está errada, não. Agora, não, que ela precisa de mudança. De esclarecer. Precisa de mudanças na redação. Eu acho que nós temos que esclarecer essas dúvidas para evitar essas interpretações equivocadas. No médico não há nenhuma interpretação. Não, estou falando com relação à redação do projeto. Não. Para nós não tinha dúvida nenhuma, mas nesses dias, não é o único programa que eu participei, não é uma entrevista, eu tenho ouvido essa queixa constante. Então, eu estou me despertando para essa realidade, porque na prática, Roberto, qualquer hospital hoje que você for aqui em Belo Horizonte, todas essas atividades estão compartilhando a assistência aos pacientes. Não existe nenhum atrito. Nem de psicólogo, nem de enfermagem, nem de fonoaudiólogo, nem de nutricionista, nem de psiquiatria. É uma coisa harmônica. Não, mas você, por exemplo, citou, a nossa equipe, que você vê algumas irregularidades acontecendo, que é, por exemplo, um paciente procurando uma clínica estética para fazer botox. É um exercício legal psicólogo lá receitando medicamento de tarja preta. É a questão da acupuntura, que isso é uma questão polêmica, né? A acupuntura feita por pessoas que não estariam aptas para isso. O senhor cita isso, o senhor fala isso, não fala? Isso acontece? Isso acontece. Ontem uma pessoa, uma repórter me perguntou se o esteticista podia usar botox, podia aplicar botox. Não pode. Legalmente, artigo 283 do Código Penal, isso é prática e legal da medicina. Agora a gente sabe que existe. Mas, Roberto... Pois mas aqui só um minutinho, só para terminar isso. A questão da acupuntura, que foi há pouco tempo, né? Quer dizer, tem poucos anos, né? Que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, mas a gente sabe que tem aí pessoas que trabalham há 20, 30 anos, inclusive mestres japoneses, chineses, quer dizer, essas pessoas não poderiam mais trabalhar com acupuntura, não, a lei do ato médico não entra no exercício da acupuntura. O que nós defendemos é que as instâncias democráticas e deliberativas do nosso país, que é o Congresso Nacional, que decida e discuta através de algum projeto de lei o que é melhor para a sociedade, como proteger a sociedade contra os maus profissionais. A lei do ato médico, ela não entra no exercício da acupuntura. Inclusive contra os maus profissionais médicos também. Sim, isso já existe, legislação sobre isso, né? Agora, por exemplo, essa questão do psicólogo receitar medicamento também é proibido? Claro. Agora, existem psicólogos que receitam medicamento? Se existe, não estão fazendo o que é. Mas, por exemplo, se um psicólogo fizer lá uma receita, estou um antidepressivo, por exemplo, hoje que as pessoas estão usando tanto. Na nossa prática, a prescrição não faz parte da nossa prática, assim como o Tiago falou da fisioterapia. Mas a questão, que essa não é a questão. Pois é, agora, Humberto, você fala isso, que é preciso chamar a atenção da população para esse projeto de lei. Por quê? O que você vê de mais grave nisso? Eu vejo a redação do projeto, ele cria essa confusão no meio da saúde. Quando os colegas aí da medicina estão dizendo que é tranquilo, o que está escrito não é tão tranquilo, né? Porque o projeto já sofreu algumas alterações e hoje ele coloca que é exclusivo do médico, fazer diagnóstico médico. Tudo bem, é isso aí. Médico faz diagnóstico médico, psicólogo faz diagnóstico psicológico, cada um tenta a sua opção, faz o seu diagnóstico. Mas, na sequência do texto, ele diz que é privativo do médico fazer a prescrição, a indicação terapêutica.
Ou seja, para eu fazer um tratamento com psicólogo, eu teria que passar primeiro por um médico. É isso que você está entendendo? Eles estão dizendo que não é isso. Mas não, gente, eu só estou tentando traduzir o que ele está dizendo. Você acha que é isso, A né? nossa questão é essa. Este é o ponto do projeto de lei. Porque ele, quando ele coloca isso, ele diz, o médico pode, e olha, isso é tão real, que os próprios profissionais, hoje, quando surgiu a proposta de lei do ato médico, dentro do serviço de saúde, eu trabalho no serviço de saúde mental, trabalho com psiquiatras e outros profissionais, criou essa confusão, os próprios médicos, eles estão entendendo que o projeto faz isso, passa para o médico. Vou até citar esse exemplo da saúde mental, que eu acho que é um exemplo bom dessa situação. Hoje, dentro do modelo do SUS, dentro da Lei 10.216, que criou os serviços substitutivos em saúde mental, extingue os hospitais psiquiátricos, o trabalho é feito em equipe multiprofissional e trabalhamos todos em igual condições. É um trabalho fantástico, né? Técnica, tem assistente social, quer dizer, psicólogo. Terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, é uma equipe multiprofissional. Vocês estão com medo de que isso acabe? Olha, hoje como funciona isso? O paciente, quando chega nesse serviço, ele é avaliado por um profissional, ele é recebido e acolhido, ele é avaliado. Este profissional, ele vai perceber qual o problema do paciente, se realmente ele precisa de uma atenção. Que não precisa de ser o psiquiatra. Não precisa de ser o psiquiatra. E aí, dentro do que foi observado ao paciente, dentro do serviço, ele vai passar por diversos procedimentos de acordo com a necessidade daquele paciente. Se houver necessidade de uma medicação, de uma prescrição, o psiquiatra vai fazer. Mas o que é mais importante, Roberta, no projeto, é que todo o projeto terapêutico do paciente é discutido em equipe. A equipe discute, o médico não é o dono do saber sobre o paciente, como era no hospital psiquiátrico. No hospital psiquiátrico, o médico psiquiatra era o dono do paciente, o dono do saber, ele definia tudo sobre a vida e o futuro do paciente. Hoje, nos serviços substitutivos, é a equipe profissional, junto com o paciente que vem ganhando cidadania, acho que você já fez programa sobre isso, a população tem acompanhado. Eu acho que essa é a conquista, da saúde. Você está com medo de voltar esse tempo onde eu e os médicos e a população e os usuários, todos estão com medo desse projeto, porque ele coloca nesse item dele. Diagnóstico médico e prescrição terapêutica é exclusivo do médico. Então, isso se passar, vai dar ao Conselho de Medicina, alguns médicos, né? Eu não digo que são todos, porque, como eu disse, muitos médicos são contra esse tipo de postura. Eles descobriram na equipe multiprofissional, como até o senhor falou, os profissionais, os médicos descobriram a importância da equipe multiprofissional no tratamento das pessoas hoje. E não é só na saúde mental, no hospital, em todos os lugares, hospital geral, a equipe multiprofissional tem provado que a recuperação do paciente é muito mais rápida, muito melhor. E isso os médicos também acham, defendem e tal. Eu acho que é isso que nós estamos alertando. Esse projeto põe em risco isso, esse modelo de saúde compartilhado, responsável, que a pessoa, como o Tiago falou, o centro, que é o paciente, ele não é exclusivo de um saber. E a gente ficou preocupado, por exemplo, quando em rede nacional, o presidente do Conselho Federal de Medicina, quando no dia da manifestação nacional, ele disse que é isso mesmo, o único profissional que tem competência, que é formado para fazer diagnóstico, indicar e tratar as pessoas na saúde é o médico. Ele falou isso em rede nacional, está gravado, as pessoas podem pegar e ver. Você concorda com isso? Porque você também passou para a nossa profissão, para a nossa produção, até anotei algumas coisas, você dizendo que a profissão do médico, por exemplo, é uma profissão muito mais exigente, ele sofre muito mais, para passar no vestibular é muito difícil, é o curso mais procurado. Eu notei aqui algumas coisas que você acha que o curso exige muito mais do aluno e que não há similar nas outras profissões. Não, eu disse na abertura do programa, Roberta, que o profissional médico não é melhor nem pior do que nenhum. Todos são importantes. A profissão médica, talvez ela seja a mais antiga de todas elas. Ela remonta, no mínimo, a 2.500 anos, na época de Hipócrates. Mas isso não a torna melhor nem pior. Torna diferente, né? A formação médica é diferente. Agora, de fato, o diagnóstico nosológico, o diagnóstico da doença, qual o profissional hoje que é treinado e capacitado para tal, que tem uma formação para falar, o doente tem essa doença de acordo com a classificação internacional de doenças. Você acha que os médicos estão preparados para isso? Isso não é o melhor.
os médicos hoje são bem formados para isso? Você está falando então, dos programas que a gente faz? Então é outra discussão, né? A discussão sobre as faculdades de medicina, a qualidade de formação dos médicos. Você está dizendo que os outros não têm essa formação, mas os médicos têm? Eles não têm, porque o médico estuda todo o seu conjunto de formação para capacitá-lo a falar: o doente tem pneumonia, está com apendicite, ou no caso da saúde mental, é esquizofrênico. Enfim, qualquer tipo de doença, o psicólogo... Também faz, também sabe fazer diagnóstico diferencial. A lei do exercício profissional não autoriza o psicólogo a fazê-lo. E quando você faz um diagnóstico nesse nível, tá, na sua profissão, você indica a prescrição terapêutica daquele diagnóstico seu. Da mesma maneira que o psicólogo, ao fazer um diagnóstico psicológico, ele tem a prerrogativa de indicar o tratamento psicológico para aquele diagnóstico psicológico que ele deu, não o diagnóstico médico. Quem dá diagnóstico médico é médico. Quem faz prescrição médica é médica. Quem faz diagnóstico psicológico é só... E não queremos fazer diagnóstico psicológico. É o psicólogo. Quem faz prescrição psicológica é o psicólogo, e assim sucessivamente. Então não há contradição. Você quer falar que eu estou doido para passar por volta? Não, eu só quero dizer que na prática do serviço de saúde, embora cada profissão tenha a sua formação para fazer o seu diagnóstico, a sua visão, o que tem acontecido na equipe multiprofissional é essa interação, não existe o lugar da autoridade mais, né? Eu acho que esse é o grande medo, me parece, da medicina. Perdeu aquele lugar que tinha antes de 2.500 anos, né, que você coloca, tinha um lugar meio especial. E hoje esse lugar é compartilhado com todo mundo da saúde, com outros profissionais que são muito mais recentes, entraram há muito menos tempo na área da saúde, mas que têm competência, sem dúvida nenhuma, para estar entrando. E que nós defendemos e ajudamos a construir toda essa equipe multiprofissional. O que você acha? Vamos lá. É porque ele está caladinho. Não, na verdade, a nossa preocupação é justamente, né, o que está acontecendo no Congresso, que é lá que tem que ser feita essa discussão da redação. A redação ela é preocupante, embora o entendimento dos médicos, de alguns médicos, não seja que não está afetando as outras profissões. Na verdade, está sim. É uma preocupação do Conselho Regional de Farmácia, sindicatos farmacêuticos, que participou esse tempo todo, está participando deste movimento. Né? Em relação também à farmácia, análises clínicas, né? Há nuvens aí entre a profissão médica, a profissão de enfermagem, a profissão de farmácia e outras profissões, né? Dentro deste projeto de lei. Porque, de repente, né, nós vamos ser afetados, sim, os profissionais farmacêuticos, na análises clínicas principalmente, e também nos exames, é isso? Na realização de alguns exames, quando os exames citopatológicos, que é um grande problema que a gente tem visto ultimamente, né? E também em relação à prática do farmacêutico hoje, que está vigindo nos países envolvidos e já está chegando no Brasil, que é a questão da atenção farmacêutica, né? Que alguns profissionais médicos já têm discutido e não acham com muito bons olhos. Então seria o quê? A gente chegar lá na farmácia, o farmacêutico indicar que remédio que você pode usar? Não, definitivamente a prescrição de medicamentos o farmacêutico não faz, a não ser aqueles medicamentos que a legislação permite, que é os medicamentos de venda livre. O farmacêutico poderia estar orientando o usuário na utilização desse medicamento. Mas a gente fala no próprio segmento farmacoterapêutico do paciente. No caso do paciente hipertenso, né, a gente poder estar com a prescrição do médico, está envolvendo neste tratamento do paciente. É como o Humberto diz, e como é o princípio do SUS fala, que é interdisciplinariedade. Quem ganha com isso é o paciente. A partir do momento que o médico deixou, até a gente poderia falar, até a metade do século XX, o médico, vamos dizer, entre aspas, né, era o dono do paciente, né, era a referência do paciente para o tratamento. A partir daí, não. Começa a surgir essas novas, a enfermagem e a farmácia, que são também profissões antigas. A farmácia nasceu junto com a medicina. A enfermagem também nasceu junto.